Olá, pessoal, boa noite. Eu sou Bel Cursino e sou aqui a blogueira canábica. Eu venho falar para vocês um pouco sobre a cannabis, o mundo da cannabis, cannabis medicinal. E hoje eu vou conversar com o Sodré, que é pré-candidato a deputado estadual aqui em Florianópolis. E a gente vai conversar sobre cannabis, política, guerra às drogas e, e sobre essa legalização, tudo que está acontecendo. A gente vai falar um pouco do cenário político aqui de Floripa. Floripa, eu penso que é um lugar assim até que massa, porque... Oi, Davi, porque a gente... Oi, Ale, oi, fofo. Então, aqui em Floripa, eu acho que é um lugar assim bem, até que bastante evoluído, porque a gente tem o Marquito, né, que é também candidato a deputado estadual do PSOL, que leva, né, a pauta da cannabis medicinal. Tem a Carla Aires também, que é do PT, e também está levando essa pauta para frente. Então, como agora a gente está num momento decisivo e importante, e, e eu acho que é nessa hora, né, nesse momento que a gente vai fazer a diferença, na hora do voto, é na hora de conhecer, né, o quadro, o cenário político. É, tem bastante gente massa também aí que está despontando. Fala, alemão! É nós aqui. E aí, então eu acho que é importante a gente conversar. Eu participei da Marcha da Maconha de Floripa esse ano. Foi a primeira vez que eu participei da marcha. E eu achei que foi sensacional poder estar lá. Eu acho que mais pessoas podem participar. E eu acho que as pessoas não vão por vergonha, por medo de perder o emprego. Mas eu acho que, sabe, se a gente trabalhar na comunicação, se informar, a gente vai ter segurança para poder sair, para poder falar. Então, esse ano foi o primeiro ano, disseram que foi o melhor ano da marcha, porque foi o ano mais tranquilo. Realmente não teve nenhum enfrentamento com a polícia, apesar de que eles resolveram fazer no mesmo dia a apresentação da banda da Polícia Militar, e era para a gente atravessar a ponte da Hercílio Luz. A gente ia atravessar a ponte, mas a gente não pôde. Oi, Evelyn, tudo bom? Mas a gente não pôde atravessar a ponte, mas a gente deu uma volta no parque. E foi muito legal, assim, poder participar, ver toda aquela galera lá, sabe? Tinha representantes de associações, a Carla Aires estava lá, enfim, tinham várias pessoas também que movimentam, né, a sociedade. Eu comecei a buscar mais informação e querer saber, né, quais, apesar de que eu já sabia que o Marquito estava sempre à frente também dessa pauta, conversando, falando, mas de estar mais na ativa, assim, né, de saber, né, como que tá, assim, o quadro mesmo político. E até porque agora é um momento muito importante, né, é um momento decisivo, a gente tem que saber quais são as pessoas, a gente tem que ter coerência também na hora do voto, né, é importante porque, ah lá, o Sodré chegou, vou tentar convidar ele aqui. A gente sabe que é importante, né, a gente ter também coerência na hora do voto. Então, essa eleição é uma eleição que demanda bastante pesquisa da nossa parte, até porque, né, com o Sodré, ele é pré-candidato a deputado estadual do PDT, e a gente vai conversar sobre cannabis, política, tá, ele tá arrumando e já vem. A gente também vai conversar sobre a guerra às drogas, né, sobre a lei de 2006, o que mudou, o que melhorou.
e que agora é um momento decisivo para a gente, né? Que é a hora que a gente vai votar para deputado federal, deputado estadual, governador, senador, presidente. Então, é muito importante também a gente ter coerência na hora do voto para a gente, né, colocar quais são os meus valores, o que, que eu quero, quais pautas que eu quero que sejam levadas para frente. Então, a gente sabe que não depende, né, tem um caminho para chegar até lá. Então, é bem importante a gente se antenar, conversar com pessoas, políticos, enfim, saber como está o caudão desse cenário, de onde a gente está, né, perto da onde a gente mora, enfim, e até um pouco numa amplitude maior, até para a gente também poder fazer com que as coisas realmente aconteçam. Agora, né, a gente teve essa notícia que a gente, que foram três pacientes agora tiveram vão poder plantar, né, fazer o uso da cannabis medicinal. Então, assim, é muito importante, não tem como a gente falar de cannabis medicinal e não passar por todo esse contexto social, pela guerra, né, a gente vive a guerra às drogas todos os dias, então eu acho que é muito importante a gente estar antenado e procurar saber o que a gente pode fazer também, né, porque não adianta a gente levantar só uma bandeira. E boa noite, que Boa noite, bom, Léo. tudo Beleza? bom? Tudo bom? Estamos Tudo aí. bem, que bom que tu conseguiu chegar a tempo. Meu, feriado, loucura. Morro das Pedras lotado, um pouquinho de sol aí, a galera já no veranico em junho, né? A galera disparou pra É, praia e trabalhei muito. é que tava muito frio, aí saiu um solzinho, a galera que sai de casa, né? É isso mesmo. Tá, ficou boa a Que imagem aí? massa, Sodré. Tô tentando colocar o celular parado aqui, mas é complicado aqui a minha tecnologia, mas eu acho que tá boa a imagem, tá valendo, tá bem claro. Tá ótimo. Olha, que bom que você chegou, então eu vou fazer uma apresentação, uma breve apresentação sua aqui, para a gente começar a conversar. Eu estava falando aqui né, sobre a importância do voto, né, que é um momento importante agora, que a gente precisa buscar pessoas e conversar com, saber, né, quem são os políticos que estão atuando nessa pauta da cannabis, da guerra às drogas, enfim, quem que está levando o que para frente, como está sendo feito. Então, o Sodré se chama Marcos Vinícius Sodré e Silva Silvestre, 40 anos, atualmente trabalha como garçom, é estudante de Ciências Políticas pela Uninter e cursa Cannabis Medicinal pela Unifesp. Filiado ao PDT em 2007, foi da direção estadual da Justiça, Juventude da Socialista. JS, Juventude Justiça Socialista. Juventude Socialista. Juventude Socialista de Santa Catarina, até 2012. Ele atua na pauta antiproibicionista, é um dos primeiros membros da Marcha da Maconha de Floripa, teve sua primeira candidatura em 2020 ao cargo de vereador em Florianópolis, obtendo apenas 159 votos, mas se destacou no partido, sendo o primeiro colocado na plataforma de engajamento nas redes, entre mais de 30 mil candidaturas pelo país. Hoje é presidente nacional do Núcleo Legalidade e Soberania do PT, presente não só em Santa Catarina, como em outros 16 estados e o Distrito Federal. Atua em defesa de uma nova política de drogas no Brasil e faz o trabalho junto às comunidades que sofreram as consequências da guerra às drogas, além de atuar junto das associações promovendo oportunidade de tratamento e medicamento para as pessoas. Boa noite. Nossa, precisa tomar uma água agora. É a apresentação do Google, né? Quase. É a busca no Google, quando o cara é candidato, às vezes já tem um mapeamento aí de algumas coisas. Mas Mas é importante falar, né, todo esse percurso, Sodré, porque às vezes não dá tempo, a gente acaba entrando em outros assuntos, e é importante a gente, né, contar um pouquinho da sua história. E aí eu queria que você se apresentasse, assim, contasse pra gente como foi a sua história,
dentro do, como é que começou a sua relação com o partido do PDT, e aí a gente vai desenrolando e contando outras, e entrando depois pelo assunto da cannabis. Sem problema. Eu cheguei em Floripa em 2007 e em meio a uma fase da vida de mudanças, né? Saindo de São Paulo, na capital, vindo viver na Ilha da Magia com o intuito de abraçar a cidade e que ela me abraçasse também para que encontrasse aqui o meu lugar. E de fato foi o que aconteceu. E nunca mais fui embora. De lá para cá muita coisa aconteceu e fui parar no PDT por algumas coincidências da vida, né? Algumas pessoas que estão do meio da cena canábica e daqui de Floripa conhecem o Lucas de Oliveira, que era o presidente do THC, né? Fazia disputa também dos espaços políticos, né? Puxava o movimento também aqui da marcha, do Instituto Nacional da Cannabis, e era um amigo em comum que eu tinha com outras pessoas também, e que a história acabou colocando um na frente do outro em determinados momentos. A gente nasceu em São Paulo, capital, morávamos em Cotia, na casa dos pais, né, dos avós e tal. Nos conhecemos lá através da luta nos grêmios estudantis e alguns amigos em comum já da galera, já da maconha mesmo. E depois de algum tempo a gente perdeu contato, nos encontramos já de volta em São Paulo, os dois morando no mesmo condomínio. E aí, Nossa, uma coisa muito louca, até eu gosto de brincar, lembrar disso, que nós fundamos na época um núcleo dentro do condomínio, de classe média quase que alta, assim, em São Paulo, mas chamado de Núcleo de Choque Leão Trotsky. E a gente fazia umas discussões políticas muito loucas lá dentro, assim, no passado, há mais de 25 anos quase. E depois de um tempo, eu perdi contato do Lucas também, mudei a Florianópolis, fiquei aqui em Florianópolis e encontrei ele. Então, a vida caraca, acabou nos colocando e o Lucas estava, na época, como presidente da Juventude Socialista do PDT de Florianópolis. Fez um convite para que eu fosse conhecer a sede do partido, conhecer a estrutura. E desde então foi um caso de paixão, assim, né? Amor e comprometimento com a causa trabalhista, com um legado de Brizola, né? De pessoas incríveis que tiveram na história, na trajetória do PDT, que eu faço questão de honrar, aprender, estudar cada vez mais, me espelhar para poder também ser um instrumento de transformação da sociedade, né? Essa é o que a gente se propõe quando você se coloca nesse espaço de militância. Então, eu conheci sim. ali a estrutura e comecei a galgar mais espaço dentro, né, da estrutura política, atuando. Participei das eleições de 2008, coordenando, junto do Lucas Balé, a campanha dos candidatos à proporcional, né, dos vereadores, na época do PDT em 2008. E ali pude conhecer todo o universo da questão das eleições, mas por dentro, né, na parte técnica também de tudo, e me aperfeiçoar. Aí foi quando eu conheci um pouco de direito eleitoral, das questões ligadas mesmo à estrutura dos partidos, e fui ganhando espaço dentro da juventude, cheguei na direção estadual da juventude, secretariei, né, o partido em Florianópolis, né, abri e fechava a sede todos os dias, vivenciei o dia a dia do partido durante muito tempo e foi onde eu comecei, de fato, me empenhar para que as coisas dentro do partido, dentro da política, pudessem olhar mais para a juventude, para os anseios da população mais pobre, né? Sabendo do histórico do PDT, um partido que teve, sei lá, o primeiro senador índio do país, né? O primeiro deputado, enfim, sempre deu oportunidade para todos, um partido que tem uma diversidade incrível, gigantesca. Hoje, nossa vice-presidente nacional é uma trans. Então, eu acredito que foi o caminho que eu escolhi e que eu gosto de honrar. E aí veio toda essa paixão dentro do PDT, que já se vão aí agora 15 anos. Mandar E um salve aí aí, nesse. pro Vini rapidinho É, aí, pra galera da marcha toda, a galera de Floripa que está chegando aí, que está participando com a gente. Satisfação imensa e muito massa dividir esse espaço aqui da Bel com todos vocês. Bora lá. eu também quero agradecer toda a galera que está aí, que chegou, a Helena, o Bruno, a galera lá de casa também. Obrigada aí pela presença.
E Sodré, e daí assim, você então sempre teve envolvido com a pauta, com a cannabis, né? Ela sempre fez parte da sua vida e você convivendo, passando por esses contextos sociais, movimentos, você também foi percebendo essa demanda e essa necessidade, porque conta um pouquinho, né, dessa sua pauta, né, da pauta antiproibicionista, conta pra gente também um pouquinho o que que é isso, porque a gente sabe que tem uma galera que tem super noção o que está acontecendo, né? O que, que é a guerra às drogas, mas também tem, às vezes, a pessoa que não para pensar sobre isso e que, enfim, às vezes nem ouviu falar, sabe? Que está ali vivendo o dia a dia no automático tal, mas acha que, de repente, é o que está sendo feito, ou enfim, não, acho que é impossível achar o que está sendo feito certo, mas o que eu digo, assim, às vezes a pessoa não tem essa noção do contexto que isso realmente impacta na vida das pessoas. Assim, Bel, na verdade, em 2008, nós já discutíamos isso, né, num núcleo dentro da Juventude Socialista do partido, que já debatia com outros atores da sociedade em Florianópolis. E teve a criação aqui em Floripa do INCA, do Instituto Nacional da Cannabis, né, com toda uma galera da universidade, uma galera do Rio Tavares e tal, e o embrião da primeira marcha da maconha. Já em 2009, nós já tínhamos uma organização um pouco mais sólida, mais forte. E, de Uhum, fato, a maconha entrou na minha vida e essa discussão de outras maneiras. Vamos dizer que eu sempre, de alguma forma, militei em prol da luta, da legalização, né, em torno do tema geral, porque sempre fui um usuário. De qualquer maneira, já saí do armário há muitos anos, então eu nunca precisei, de fato, esconder isso, nem no local de trabalho, nem nas relações pessoais. Eu sempre fui uma pessoa muito aberta nesse sentido, né? uhum, Então, vamos dizer que para me aceitar, de fato, tem que entender como eu sou. Eu nunca escondi isso de ninguém, nunca foi uma moeda de troca, sabe? Tipo, eu sou teu amigo, não posso te contar isso. Se você soubesse meu lado, você não vai gostar mais de mim ou no emprego. Eu sempre gostei de deixar isso bem claro, porque até se a pessoa soubesse por outro ouvido, né, por outra boca, no caso, escutasse, né, de outra boca, ia falar, não, porra, o Sodré já me contou. Então, eu sempre achei essa relação de transparência muito importante em tudo que eu fiz e pratiquei na minha vida. Então, em 2008 para 2009, em 2009 conheci a minha esposa, que nós já estamos casados aí hoje há 12 anos, também dentro do partido, aí um outro presente que a política trouxe para mim, poder ter encontrado dentro do PDT a pessoa com quem eu me relaciono. E, e nesse momento eu enfrentava uma questão pessoal com as drogas muito forte, porque eu vinha de São Paulo, vivia, nasci assim, uma família mais complicada, que não é uma família padrão, né? Pai e mãe, tudo bonitinho, casados juntos. Então, tive uma questão pessoal muito forte, assim, de ligação com as drogas muito cedo, porque vivia na periferia, então meus próprios amigos morriam em função disso, isso com 12, 13, 14 anos já. Então, essa relação com o contato, com a guerra às drogas, por exemplo, ela é da minha infância. Então, quando eu passei a amadurecer, já na adolescência para a fase adulta, já era uma questão de necessidade, se empoderar nesse sentido, tentar fazer uma questão de aceitação, a luta pela aceitação na sociedade por ser um maconheiro. Então, eu meio que entendi que a única forma de fazer isso de fato era ela ter essa honestidade, sabe? E aí, com o tempo, a gente foi aperfeiçoando as ideias, porque a princípio a ideia era fumar maconha, de forma livre, né? A hora que o cara quisesse e tal, sem nenhum problema, sem ter essa incomodação. E o amadurecimento, o estudo, as conversas, os grupos de conversa, a troca de informações, faz com que a gente vá aperfeiçoando algumas coisas. Então, eu fui meio que criando um direcionamento. Por um bom período nas redes, eu falei muito de cannabis medicinal, falei muito da questão da medicina, até para tentar furar um pouco a bolha, sabe, ali no momento das minhas redes. Foi o primeiro contato meu com essa relação rede social e o assunto. Então, até para poder vencer, e aos poucos eu mesmo percebi que era uma maneira bacana, mas mentirosa da discussão de fato que eu queria propor.
e estava Uhum. acabando, vamos supor, escondendo por baixo dos panos a verdadeira intenção que eu tinha, que era debater o problema de fato, né, o cerne do problema, que é a guerra, a lei de drogas, né, o encarceramento, a morte do nosso povo diariamente nas periferias do Brasil. Então, a coisa foi migrando. E aí, com a chegada da eleição do Bolsonaro, eu voltei a militar politicamente, de fato, na questão orgânica dentro do partido. E também voltei a militar nos movimentos aos poucos, de forma orgânica, que eu vinha de maneira afastada. Era um apoiador durante algum tempo, em função dos problemas profissionais, enfim, financeiros, que a gente precisa, às vezes, se dedicar a algumas coisas mais importantes para aquele momento. Uhum. Então, de um tempo para cá, eu fui pegando mesmo essa discussão. E hoje, acredito que é a única maneira de a gente fazer. Eu brinco que eu sigo, parafraseando o Marcelo D2, né? Eu sigo um movimento que, para mim, é natural de resistência cultural, sabe? Então, eu confronto isso diariamente. São 13 anos lidando com o público, atendendo mesas, falando com pessoas de diversos lugares do Brasil diariamente. Eu sou muito falante, então eu faço amizade, crio Uhum. empatia com facilidade, tiro o sorriso da pessoa com muita facilidade. Então, fui conhecendo outras pessoas, observando mais, aprendendo com elas. E fui até moldando isso, sabe? Como determinadas pessoas veem a palavra maconha, quando você fala cannabis, como que isso soa no ouvido da pessoa, quando você fala maconha, como é que é. Fui entendendo Assusta, algumas né? coisas. Assusta Quando a para gente fala maconha, assusta, dá uma assustada, assim, eu percebo. assusta E para aí a muito. pessoa. É até pra gente, às vezes, né? Você tá em algum lugar assim, né? Acaba que você fala cannabis e tudo, porque é uma forma mais social de conseguir furar mais as bolhas, assim, passar, né? É uma forma bonitinha, né? Vamos dizer, É, mas uma é uma forma forma bonitinha. equivocada da militância em geral, né? Eu tenho aprendido muito com outras pessoas que fazem a luta também nas redes e na cena em geral. E a gente vê muito disso, sabe? Pessoas que vão pela vertente do financeiro, sabe? Pensando no retorno financeiro, o que a maconha pode trazer de retorno financeiro e tal, 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 tal. Outras pessoas que vão para uma vertente do jornalismo, mas ao mesmo tempo está sempre. Alguns tentam fazer algo meio neutro, sabe? Outros vão já para um lado de puxar sardinha para alguma coisa. Eu respeito. Aprendi a ter esse respeito até por conta da atuação política. A gente vai divergir de várias pessoas diariamente. E é justamente essas Exato. opiniões, né, que fazem com que a gente discuta, proponha novas ideias, chegue em alguns consensos. Às vezes você Que diverge com uma abram pessoa, espaços, né? abre espaços. Que possam abrir. Costumo dizer que às vezes tem 10 pontos, né? Você vai divergir de 9, mas em um você vai encontrar algo que vocês pensam em comum. Esse é o princípio que você pode começar a utilizar para criar uma relação de respeito na discussão. Se é para brigar, não adianta, é igual pregar para convertido, né? Então, quando a gente se propõe a falar de maconha, você acha que está sendo mais justo com todo mundo que vive e sofre diariamente as mazelas que a proibição à maconha de fato gera na vida das pessoas, porque a cannabis, de certo ponto, ela vem enfrentando algumas barreiras, mas ela já é acessível a uma boa parte da população brasileira que tem um poder aquisitivo alto. Então, trazer a luta para esse lado, para o campo antiproibicionista em geral, propõe uma série de vertentes de discussão em que todas elas trazem para o lado social. Eu acho que esse é o papel de alguém que se propõe politicamente a fazer essa discussão. Então, eu tento entender todos os lados da discussão, conhecer todo mundo. Então, né, se tem um terapeuta canábico, a gente faz uma conversa para aprender um pouco. Né? Se tem uma pessoa que lida com o mercado canábico em geral, ali com a questão sei lá, uma headshop ou a galera do GRU, sabe? Tipo, você tem que entender um pouquinho de cada universo, conversar com um pouco de cada pessoa, entender essas realidades e você tentar ver como você pode ajudar em todos os lados. Eu acho que esse é o papel do político que faz isso, entendeu? É ser um unificador dessa luta, Porque no brigar fim, no fim das contas, está todo mundo falando da mesma planta, né? da mesma planta. É, Ali, é, ali eu ia fazer uma. eu vi isso Pode em São falar. Paulo, né? Em São Paulo eu vi isso, né? Tinha agora no final de Isso semana que eu. passado.
100 mil Conta pessoas. isso que eu queria te perguntar. Conta pra gente dar um pouco da marcha. E eu vi que você também fez ali, né, um post falando sobre o dia que você carregou, levou a bandeira, a faixa, né, do Rubens Santini e do Márcio Roberto lá em São Paulo, que eram terapeutas que estão presos, que estão presos. Porque assim, não tem como a gente falar da cannabis e não passar por tudo, por todas essas camadas, né? Pela camada social, por tudo que ela impacta, não só os malefícios que ela traz não sendo descriminalizada e os benefícios que ela poderia trazer, impactar não só na vida das pessoas na saúde, mas economicamente também, né? Porque a gente tem estudos aí de tanto da parte econômica quanto da parte é, científica de saúde medicinal que a cannabis ela traz muitos benefícios, né? Então conta pra gente um pouquinho também dessa sensação que foi estar lá e isso tudo. Foi incrível, porque primeiro tá na cidade que eu nasci, né? Num lugar que eu, que eu vi crescer, no lugar onde eu cresci, onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sigo hoje na minha vida, onde aprendi os princípios que norteiam a minha vida. E aprendi a vida da malandragem, que eu brinco, essa faculdade da rua, do dia a dia, sabe? Que é muito Uhum, importante, talvez seja das mais importantes que uma pessoa possa cursar durante o seu caminho. E para mim foi uma sensação mágica, porque eu cheguei lá, primeiro que fui encontrar alguns amigos, pessoas que a gente já conhece da luta, que fazem parte da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Então a gente teve a oportunidade de estar se encontrando pessoalmente, uns eu já conheciam, outros não. Outros conheci apenas ali do WhatsApp, de nossas discussões, das reuniões. Pude encontrar com pessoas que eu admiro muito, que fazem um trabalho incrível nas redes, né? Não vou citar um nome específico para não ficar chato, mas encontrei muita gente bacana. Enfim, youtubers canábicos, defensores da pauta medicinal, galera, terapeutas canábicos, é, pessoas que fazem cultivo. Pude ter a oportunidade de conhecer pessoas que eu já acompanho nas redes, admiro e troco ideias, mas nunca tinha visto pessoalmente. E estar naquele mesmo espaço, com aquela energia fortíssima, foi incrível. Eu acredito ter bem mais de 100 mil pessoas, acho que em torno de 110 a 120. Não teve uma briga, não teve uma discussão, não teve um atrito. Se alguém, sem querer, esbarrava em alguém, tudo 20 te pedia desculpa. Então, é um ambiente de muita paz, de muita harmonia, onde você percebe que o que converge tudo aquilo, né, nisso é o intuito da luta e aquilo que nos move em comum, que é a luta pela legalização, né, a luta contra a guerra às drogas, a luta pela liberdade da população. A proibição ela gera uma proibição do ir e vir também, né? De um direito simples, né? Do livre-arbítrio, de você fazer as suas escolhas. Quem mora na periferia não pode fazer muita escolha. Foi legal, até a Marcha da Maconha em São Paulo lançou um documentário rápido, curto, de 10, 12 minutos, um especial chamado Juntando as Pontas. E aí conta ali a história da Marcha da Maconha em São Paulo, está disponível no YouTube e indico para todo mundo assistir, que é muito legal. Aí fala do Carlos Raposão lá, que organiza a marcha, sua mãe que recebe as pessoas de manhã para tomar um café, fumar um e tal. E você vê assim, a emoção que move aquela galera que está ali é muito bonito. Algumas pessoas citaram nas redes assim, né? Ah, mas botar 100 mil pessoas para lutar contra a privatização da Eletrobras, ninguém vai. 100 mil pessoas para lutar por saneamento, ninguém vai. A gente estava lutando por tudo isso. Eu me emociono, de fato, sorrio, assim, lá na orelha, sorriso, porque é um sentimento de extrema emoção. Porque, assim, ó, ali, primeiro, eu levei a faixa da Articulação Nacional com uma galera de Santos, do lado de uma galera cega, que caminhou a Paulista inteira quase, que desceu a Consolação, na muleta, sabe, sem enxergar quase nada ali, e um com 10% de visão, outro com 25% só no olho esquerdo. E essa galera, um brilho no olhar,
e um sorriso no rosto tão incrível que não tem outra coisa. Sempre brinco que a oportunidade da gente fazer uma luta como essa e mostrar no que a gente estava se propondo, sair do armário é muito importante. E o que É, acontece em São Paulo, lá é mágico porque é muito maior, é claro, mas tem que motivar as outras pessoas em outros lugares, sabe? Porque você vê ali crianças, adultos, senhores, senhoras, pessoas, ali a galera que foi na frente, estava com uma camiseta roxa, que era o pessoal, né, das associações, o pessoal tinha gente de cadeira de roda e tal. É um negócio muito mágico, cara, muito mágico. E o que eu convido as pessoas né, sem falsas crenças, né, sem intolerâncias, que participem, né, que convidem, ou dentro de casa, até se você está de novo, minha esposa, para contar uma coisa, mas é engraçado. Ela diz que quando ela participa das reuniões dentro do partido, por exemplo, em outras vertentes de luta, ela não consegue enxergar o que ela vê nas reuniões da marcha, na reunião do núcleo, que ela está é. sempre escutando aqui, o carinho que as pessoas têm umas pelas outras, o respeito e o abraço, né? Aquele negócio de você receber as pessoas bem, sabe? Eu, Sem eu a percebi muito, matéria não importa, né? eu percebi muito isso na Marcha da Maconha aqui em Floripa. Nossa, uma vibe assim maravilhosa, sabe? Todo mundo receptivo. A maconha parece que aproxima as pessoas, né? A cannabis ela une as pessoas. Eu tenho falado cada vez mais assim com gente, com pessoas totalmente diferentes, bem mais novas, bem mais velhas, sabe? Eu tenho conversado com uma senhorinha de 80 anos, a gente troca altas ideias. Então ela me aproximou assim com várias pessoas. E eu acho que essas pessoas também, essas pessoas que estão na marcha hoje, é porque elas já têm um entendimento total assim da planta. Porque a partir do momento que você consegue, né, vai buscar informação, é que eu acho que deu um boom também, né, Sodré? Eu acho que esses 2 últimos anos aí, depois que começou a pandemia, que a galera começou a ficar mais doente, ter mais depressão, mais ansiedade, isso também eu acho que e a legalização e a descriminalização em alguns países da Europa, enfim, Estados Unidos, eu acho que isso também é uma pressão, né? Porque economicamente a gente está perdendo em muita coisa, né? Eu peguei uns dados aqui da Kaya Mind, que o estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, eles gastaram em 2021 5,2 bilhões com ações voltadas ao combate às substâncias ilícitas. Então, além de a gente estar perdendo dinheiro, né, a gente também está direcionando o que tem para o lugar errado, né? É uma falha, né? A gente tem a guerra às drogas e o combate a ela, né, aqui no Brasil, parte de um paradigma de abstinência, né? Então, onde você combater as drogas é você não ter elas, né? Então, tipo, ó, para a pessoa parar de usar, aquilo não tem que existir, sabe? Tipo, é mais ou menos assim. E é extremamente equivocado. Então, a partir do momento que você, por exemplo, se você tem um cenário de proibição e todo mundo utiliza, né? Se você legaliza, você tem como, certo ponto, ter mais controle. Há alguns argumentos que falam assim, mas vai continuar um mercado paralelo. Eu acredito até que possa existir, mas ele não vai perdurar, porque o processo por si só vai fazer com que isso acabe, sabe? Eu tive agora em São Paulo, encontrei com alguns amigos que, de fato, não têm um poder aquisitivo muito alto, mas têm a sua casa própria, um lugar mais seguro, né? E podem fazer ali o cultivo, né, individual ali, né, para consumo próprio e tal, não para venda, assim. Mas é perigoso, igual. Se a pessoa não tem algo que a proteja, né? Uma lei, algo que a proteja para isso. Então, esses avanços, por exemplo, que nem os gastos que a gente tem com segurança, além de a gente gastar, a gente está deixando de ganhar, né? Porque nós É, poderíamos não estar gastando esse dinheiro, utilizando para outras coisas, às vezes falta 150 mil para manter uma creche aberta né, numa temporada para as mães trabalharem, por exemplo, né?
naquele período, como Florianópolis, onde a gente vive, que uma cidade que no verão as pessoas conseguem trabalhos que muitas vezes ganham bem melhor do que o ano inteiro. Muitas vezes essas mães não podem trabalhar naquela época porque o filho não tem uma creche, um local para ela poder deixar, porque está em férias e tal, e faltou um recurso para manter. Então, tem muita coisa que a gente poderia empregar esses recursos que não nesse combate que não leva a nada. Hoje você pegar o exemplo de chacinas que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro, em outros lugares, se você for no dia seguinte, lá, sem a presença daquele mesmo aparato policial que teve ali no dia anterior, vai estar tudo acontecendo normalmente. Vai tudo funcionar da mesma forma de novo, vão chegar mais fuzis, vão chegar mais drogas e tal, tal, tal. É um ciclo viciante que todo mundo se beneficia. E aí se engana, muitas vezes, o público que não conhece, de pensar que quem está se beneficiando é o traficante, é o vendedor de droga ali na bocada, é aquela comunidade de fato. Porque quem mais se beneficia é quem está por trás de tudo isso. Né? Quem tem os interesses econômicos, políticos, né? É, medicinais, no caso da indústria farmacêutica. São essas pessoas, de fato, essas empresas, essas que controlam tudo de fato, né? Que lucram de verdade com isso daí. Então, você percebe isso, por exemplo, como um avanço, ou teve esses dados que geraram nos últimos 2 anos, 3 anos, principalmente em função da pandemia, como você bem citou, as pessoas passaram a se cuidar mais, a perceber mais em função da saúde, diversas outras coisas. E eu tenho certeza que realmente a procura pelos medicamentos, a procura por tratamentos alternativos, ela foi muito grande. E como a gente vive num Brasil cheio de desigualdades, tem muita gente que, que tem como comprar, como ter o acesso, que pode comprar um óleo a R$ 2.500, R$ 2.000, R$ 3.000, que pode importar flor de maconha vindo de fora. Tenho certeza que tem. Mas é uma parcela muito pequena da nossa população. Não contempla, de fato. E aí você tem uma E não liberação fez para os sentido, ricos, né? uma liberação para o rico e uma cadeia, uma morte para o pobre. Não É. tem outra coisa para a gente discutir, porque você vê isso, já acontece em diversos níveis, né, da política, diversas coisas, das instituições, você vê isso dentro da polícia há muito tempo, a forma como você aborda uma pessoa no condomínio é uma, como você aborda na periferia é outra, enfim, a gente vê vários exemplos, na internet está aí, os celulares, tudo isso, esses avanços ajudaram que as coisas fossem parar lá, né, os flagrantes, as denúncias. Então a gente vê dos dois lados, tanto a agressão desnecessária ao pobre, ao trabalhador, e aí o respeito ímpar à figura do cidadão de bem que está lá no condomínio xingando, achincalhando a vida do trabalhador, policial, que também sofre, com a própria guerra, com a própria proibição, com tudo isso. Então, não é ser contra. Muita gente me critica, às vezes, quando faço alguns posts muito direcionados à polícia, militar, ou rodoviária federal, ou a federal, ou a civil, ou o que for, e eu generalizo. E, de fato, se você não generalizar, você não faz a discussão. Porque nós temos uma polícia que não pune, no caso do infrator. Então, tipo, vamos falar só que aquele cara tá errado. Beleza, aquele cara tá errado. A polícia puniu o cara, excluiu. O cara perdeu o direito dele, está sofrendo um crime. Ou fez um crime como qualquer outro. Está sofrendo a punição como todo mundo sofre. Beleza. A instituição fez o seu papel. Cumpriu o papel de punir o cara que fez a coisa errada, baniu ele da instituição e deu uma lição para aqueles outros que estão trabalhando. Agora, quando você acoberta um crime, quando você cria fatos onde não existem, nós precisamos averiguar se aquelas imagens de fato demonstram que foi alguém asfixiado numa câmara de gás. Sabe? Esse tipo de coisa eu não posso compactuar. E aí, se eu pretendo fazer a luta política, eu preciso ser sincero com as pessoas que me acompanham. Eu preciso generalizar. Se eu não generalizar, a instituição não vai se reportar à sociedade, não vai modificar o tipo de treinamento que eles fazem, não vai modificar a orientação para essas pessoas quando saírem nas ruas. É simples. Então, é preciso, de fato, o que aconteceu lá é culpa da Polícia Rodoviária Federal. Aquelas agressões, seguida do assassinato cometido a um pobre trabalhador lá do Nordeste. Então, para mim, não tem como você chegar lá e falar foram aqueles 3 fulanos, porque não foram eles. Foi a instituição da Polícia Rodoviária Federal que precisa ser responsabilizada pelos atos que foram cometidos ali no Sergipe.
É assim que tem que funcionar para que a gente possa dar nome aos bois e a gente possa cobrar de fato quem é responsável pela conduta daqueles profissionais, que não somos nós, é a instituição RF do Brasil. É isso E aí. as drogas, o homem, né, o ser humano, ele sempre teve, na sua história, ele sempre usou substâncias, né, que tirassem, que saísse da consciência. Então, faz parte da humanidade essa relação, né, com as drogas. Então, e o proibicionismo, ele só gera mais violência, né, que é o que a gente tem visto. E não dá para a gente ficar, passar pano mais por isso. A gente tem que cada vez mais, assim, chamar pessoas a falar mais sobre isso, a sair do armário verde, sabe? Porque ainda é um tabu, assim, aqui no Brasil, principalmente. Eu percebo muito, assim, apesar de que eu vejo que já teve uma melhora. Você sabia que a palavra mais procurada no Google hoje é cannabis? É Louco. a palavra mais procurada. E a cannabis, ela é uma planta ancestral, né? Tem estudos que mostram que ela já é usada como medicina há 2.700 anos antes de Cristo. Ela é proibida há apenas 100 anos. Então, a gente está tendo que repor essa lacuna de 100 anos que não se pôde falar, não se pôde estudar sobre, né, a cannabis, mas né, a cannabis em geral, mas assim, de todas as drogas, né? Que a gente precisa falar. Então, qual é o conceito de droga, né? Eu digo, tomar tarja preta todo dia à noite, a gente pode, né? Comprar uma bebida alcoólica, pode. Então, são valores que estão completamente errados. E agora, né, depois de tanto tempo, droga, é maconha, maconheiro, vagabundo, o que a gente mais escuta falar é que maconheiro é vagabundo. Por que será, né, que às vezes a pessoa que procura a droga, ou a pessoa que usa a droga, é a mesma, eu vejo muita semelhança da pessoa que toma o remédio também, tarja preta. Aquela pessoa está com uma necessidade. A gente precisa olhar melhor essa questão, que também é uma questão de saúde mental, da questão social, né, que como são tratados. Hoje, para você ter um acesso a psicólogo, um psiquiatra na rede, no SUS, eu acho que não tem, psicólogo e psiquiatria não tem, né, gratuito. É um pouco difícil, assim, você tem que passar por um processo, você tem que ter feito um BO, alguma coisa para conseguir ter um tratamento psiquiátrico. Tipo, você não consegue um tratamento psiquiátrico. Eu digo isso porque eu já fui no SUS, eu faço tratamento pelo SUS, e assim, eu não consigo, psicólogo, essas coisas. Existe lá um psicólogo social que você paga um valor mais acessível, mas assim, é difícil também você ter acesso a esse tipo de tratamento no SUS, né? Na verdade, não querem, né, que a gente tenha acesso a algumas coisas, né? Como eu falei, assim, a questão da gente ser meio realista, por exemplo, a gente estava falando agora do assunto de maconha. Nós estamos passando por uma vertente da saúde, da medicina, mas entramos em redução de danos. Agora entramos no assunto sobre atendimento psiquiátrico e tal. Então, a gente está falando de saúde mental, né? A riqueza do século XXI, de fato, né? Não é o ouro, não é nada. É você ter saúde mental. Então, tá aí uma coisa que muito importante que hoje a Marcha da Maconha, não só em Floripa, acredito eu que todos os coletivos do Brasil devam fazer isso, que é estar em parceria com a luta antimanicomial, né, que é trazer a galera da saúde mental para debater. A gente tem no nosso núcleo Legalidade e Soberania, do PDT, depois eu vou falar um pouco mais ali sobre o que é o núcleo de fato. A gente tem um companheiro do Rio de Janeiro, ele tem um núcleo de saúde mental no Rio muito importante. E assim, quando ele foi participar e veio me procurar a galera, a primeira pergunta dele era assim: olha, pô, eu sou contra algumas coisas. Posso participar? Uhum, Deve. E aí ele participa com a gente hoje lá. Por quê? Ele
concorda em algumas coisas, em outras ele, né, tem a leitura dele por ser uma pessoa que trabalha na área de saúde mental. Então, isso é muito importante a gente entender, quando você vai falar de maconha e não de cannabis, o universo que isso se expande. Quando eu fiz uma conversa com a galera aqui de Santa Catarina também, em 2021, início do ano passado, um canal chamado Os Quatro Elementos. E a live era para durar ali 1 hora, 50 minutos, durou 2 horas, assim, mais ou menos. E o que a gente chegou à conclusão? Que nós dialogamos sobre todos os temas que nos são extremamente caros à população de fato brasileira: educação, saúde, segurança, lazer, esportes, enfim. Sobre todos os temas, nós fizemos uma excelente discussão abordando o tema de maconha, né, o fim da guerra às drogas, o que tudo isso oportuniza. Né? Lá no PDT, no nosso núcleo, tem uma frase que ficou marcada, que eu brinco que é a planta do nacional desenvolvimentismo, é a maconha. É um movimento que foi da década de 50, 60, que, né, pensava o Brasil enquanto soberano, né, na construção de um país industrializado e tal, que olhava para suas riquezas de forma inteligente. E pensar que a maconha hoje pode ser o motriz dessa industrialização tardia que nós nunca tivemos no Brasil é uma coisa muito importante. Então, por isso, pensar, se nós tivermos a abertura do mercado de maconha no Brasil em geral, a legalização do plantio, do consumo, da medicina, a industrialização do cânhamo, por exemplo, de que forma nós vamos abordar isso? De que maneira essa industrialização virá? Essa legalização vai vir, a revelia dos nossos interesses ou não, mas cabe a nós, povo, entrar nessa discussão para ver os nossos direitos dentro dessa legalização, para ver os nossos direitos dessa industrialização do cânhamo, por exemplo. Vai contemplar as pequenas e médias empresas agrícolas, né? Aquele pequeno agricultor, vai contemplar a família que vivia dentro de um problema, dentro de uma periferia, de um local afastado, onde havia ali um proibicionismo muito forte existente. Vai haver reparação social, justiça social. Essa é a grande missão de quem faz a parte política. Hoje no Brasil a gente já tem deputados, senadores, pessoas que fazem essa discussão e abordam o tema. Eu acho que no Senado talvez nenhum de fato faça. Deputados federais já existem alguns, estaduais em alguns lugares também. E é importante demais isso. Então, o papel que nós temos dentro da política é vencer esse preconceito dentro do próprio movimento. Às vezes, dentro de um partido dito de esquerda, você enfrenta isso. Eu sofro preconceito dentro do meu partido por fumar maconha e por fazer essa luta. E muitos ali dizem assim, não é necessária. Se mete num assunto que não tem. Então, o cara discute, muitas vezes, o movimento LGBT, o cara discute educação, o cara discute o movimento preto, mas o cara não fala sobre guerra às drogas. Poxa vida. Então, não sei em que contexto a pessoa está inserida, que ela não vive aquilo, que ela não vivencia na prática, no dia a dia, que os amiguinhos do lado não sofrem com isso, que o vizinho da rua de trás não sofre. Então, É geral, né? muitas vezes as próprias pessoas que fazem parte desse processo não se entendem no meio disso tudo. Não sabem o seu local, seu lugar de fala ali, de que maneira que ela vai participar. E aí essa é a missão que eu me propus. E a eleição de 2020, como você bem falou ali na minha apresentação, serviu para isso, para que furasse algumas bolhas. Teve um alcance nacional muito bacana dentro do partido com a questão dessa plataforma trabalhistas. Eram 38 mil candidatos do PDT no país todo, e aí você cadastrava ali a sua campanha e seus apoiadores, as pessoas que te apoiavam nas redes, iam ali te dar uma força e tal, faziam um cadastro, blá, blá, blá. Algumas pessoas não levaram isso muito a sério, tinha ferramentas que você poderia utilizar na distribuição do seu material, né, para que essas pessoas pudessem ter mais interatividade. E eu abracei, de fato, e fiquei em primeiro lugar desses 38 mil, com candidaturas a prefeito de pessoas importantes e tal. Para mim foi muito interessante, porque abriram-se algumas portas. E eu fiquei de forma um pouco mais conhecida no ambiente dentro do partido, de forma nacional. E aí as pessoas passaram a me procurar também
com o intuito de entender isso. Ó, como que você consegue participar, disputa o processo eleitoral, falando sobre isso, não sofre represália, como é que foi, conta a sua experiência. E aí, junto com uma galera que já tinham montado um Instagram incrível, também recomendo aí para a galera, bora seguir lá, Leonel Brisado, @Leonel Brisado nas redes, com a ideia de falar sobre maconha com os trabalhistas e de trabalhistas com falar sobre trabalhismo com os maconheiros. Fizeram esse Instagram chamado Leonel Brisado para cutucar a galera do PDT a fazer a discussão, entender melhor essa guerra, tudo que acontece. E aí a gente acabou conectando, algumas conversas rolaram e a criação, a ideia do núcleo chamado Legalidade e Soberania, que pretende se tornar um movimento, assim como o movimento das mulheres, o movimento da juventude, o movimento preto, o movimento LGBT, o movimento antiproibicionista dentro do partido, né, um setorial. E, a princípio, nós criamos um núcleo, que é a forma institucional de fazer. Né? Cria-se um núcleo com pessoas de diversos lugares, passa a se fazer uma discussão, formaliza, de fato, esse núcleo de forma institucional, e depois começa a organizar esses núcleos em cada estado, para que ele vá crescendo no país todo, e depois que você tiver toda uma série de estados lá bem organizados, você pode reivindicar a direção nacional do partido, a criação desse movimento e reconhecimento. Então, essa é a batalha que a gente vai ter agora para 2022 e 2023, e o período eleitoral faz com que a gente segure um pouco as discussões, mas sabendo que a gente tem um foco lá na frente de materializar a criação do movimento e assim ganhar mais espaço dentro do partido em todos os níveis, não só para a minha figura, mas como para todas as pessoas que se propõem a fazer essa discussão dentro do PDT. Professor André, e como é que você vê aqui, assim, a movimentação em Floripa, né? Eu vi ali, a gente estava, eu conversando ali na marcha, tem a ideia de fazer o seminário da saúde, né? A gente sabe que tem aí também o Marquito e a Carla que também apoiam essa pauta aqui. E como é que você vê essa movimentação aqui? O que se pretende fazer? A cena, a cena em Floripa é uma cena muito favorável, né, do ponto de vista de você estar numa cidade cheia de magia, né, de encanto, ter pessoas incríveis de diversos lugares diferentes também do Brasil, de outros estados, outros municípios. Florianópolis hoje já tem a sua maioria da população vinda de fora, né, imigrantes que vieram ganhar a vida aqui, trabalhar, enfim. Então, uma cidade cheia de cultura, de diversidade cultural, um ambiente que eu costumo dizer que é propício para que a gente faça essa discussão. Ao mesmo tempo, nós estamos em uma ilha, né, fora do continente brasileiro, que pertence ao estado de Santa Catarina, que é um estado extremamente conservador, que deu uma vitória monstruosa, né, para o candidato Bolsonaro nas últimas eleições. Então, existe toda uma dificuldade, né, para que a gente avance em alguns pontos. E o papel que a marcha vem fazendo e essa galera que constrói, eu não posso deixar de citar o Vini aqui, o Marcelo Gru, que são pessoas que, por exemplo, estão há muito tempo já nessa luta dentro da Marcha da Maconha, firmes e fortes. E se não fosse eles, eu acredito que o movimento não era o mesmo, sabe? São os nossos grandes guerreiros. Tem muita gente boa, tem a Carol, tem que a Carol é atriz, faz a luta antimanicomial, participa da Renfa, da Brand, né? Tem a Maíra, que tem a das maconheiras, que faz uma batalha bacana. Então nós temos um cenário de ativismo muito forte, com pessoas muito presentes que estão, né, diariamente construindo pautas e falando sobre isso. Tem dois candidatos, no caso, como você falou, do Marquito e da Carla, que tem um apoio, né? A Carla agora com esses projetos muito interessantes que eu acho que vale para todo mundo buscar entender um pouco mais sobre como eles são, né? E ajudar a que isso, quando necessário, a gente consiga ter um apelo popular mais forte. O Marquito tem um apoio foi informal, já participou no passado bastante da marcha, às vezes não aparece, mas é um cara que pode bastante contribuir. Uhum. E nós temos o Camazão, que agora recentemente
se assumiu uma cadeira também, se eu não me engano, aqui em Florianópolis, pelo pessoal que também é LGBT e também é um apoiador da causa, já falou muito sobre isso também nas redes dele. Então, acho que é favorável. O que a gente precisa é, é de fato ter essa união que como a marcha tem. A marcha Uhum. deve ser, de fato, o movimento que capitaneia essa luta e organiza, para que a gente tire os estrelismos, para que a gente tire os brilhos da luta individual e transforme isso em luta coletiva. Porque é importante que a gente faça, por exemplo, eu estou pré-candidato a deputado estadual. E isso é bem importante frisar, não sou candidato ainda, não tenho um número, não posso, né, tá pedindo voto a ninguém e tal. Isso é bem importante a gente entender como funciona. A eleição começa em 15 de agosto, nós vamos ter outras candidaturas aqui que podem abordar isso, mas eu considero a candidatura, por exemplo, do Vini, a pré-candidatura do Vini, do pessoal que também é da marcha, como a mais importante. Ele vai a federal, né, como pré-candidato, eu a estadual. Mas, de qualquer maneira, o que, que eu quero dizer com isso? Se a gente colocar todo mundo no mesmo bolo, juntar e propor de maneira conjunta, a força é maior, a organização é maior. Sim. São mais pessoas pensando. A ideia, eu lancei até lá na marcha, né? Falei ali na minha fala, a gente propor um seminário ou um simpósio, alguma coisa assim em Florianópolis, que reunisse a medicina, o pessoal da indústria, né, a galera do antiproibicionismo, para que a gente possa fazer uma discussão de fato bacana, para gerar um conteúdo de informação muito bom para a gente poder usar, não só para o Florianópolis, mas para o Brasil. Então, a ideia era fazer, por exemplo, um painel de discussões no sábado, né, e tal, com mesas diferentes, né, exposições diferentes, que a gente pudesse transmitir isso ao vivo. E no domingo, finalizar com mais algum debate bacana e uma ação cultural, né, bem legal, envolver a galera das batalhas e tal. E me parece que vai ter um evento proposto pela Brand Sul, que vai dialogar com a marcha, com todo mundo, para que a gente possa se unir. Provavelmente deve ser nos próximos meses. E eu acredito que a marcha também, sim, vai. Teve muita gente aí agora, o Eltim, o MC já ali já falou com a gente, olha, vamos fazer um evento, vamos organizar. Tem muita gente querendo, gente nova que se juntou com a gente, que veio para a organização da última, né? E está participando com mais efetividade agora. Então, eu até brinquei lá, falei no dia, olha, a gente tem um grupão de cento e poucos, né? E uma galera que pega tarefa ali, que são os 10. Interessante era que tivesse 100 pegando tarefa, sabe? E um grupo de 1.000 e poucos, né? Então, para que a gente possa fazer no ano que vem uma marcha com 15 mil pessoas, com 10 mil pessoas, sabe? Eu tenho certeza em Florianópolis que a gente deve ter aí um universo de 200 mil maconheiros, 150 mil, vai. Ah, eu também acho. Então, pô, se Olha, botasse 10, 15 mil na rua, né, 10%, uf, a gente já estava fazendo aí um front bacana, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que é vencer um pouco do estrelismo, sabe? Dessa discussão individual e colocar ela como luta coletiva. Eu acho que essa é a principal missão da marcha e da luta, a principal missão que essa galera que segurou nos últimos tempos conseguiu fazer de forma, a maneira muito inteligente de você. A marcha tinha um problema, que eu acho que não era só aqui, mas acho que no país todo, a marcha ser muito elitizada. A marcha era muito branca, de fato. A marcha estava muito, pela, que eu falei, como ela começou há 10, 15 anos atrás, 20 anos lá no Rio, ela começou por uma galera, sei lá no Rio da Zona Sul, sabe, tal. E isso foi modificando. Então, eu acho que essa maneira que a gente propõe hoje de dialogar com as comunidades, né, com com quem vive nas periferias de fato, né, esse envolvimento com a galera das batalhas do rap, com a galera das associações, de chamar essa galera para discussão, de não ter bandeira política, de trazer todos os partidos do campo progressista para discussão, eu acho isso muito sadio e importante. E dessa forma, acredito que Florianópolis tem tudo para ser a capital, por exemplo, do turismo canábico no Brasil, entendeu?
com Eu a também possível acredito nisso. legalização. A gente tem um estado com um potencial gigantesco para a questão industrial do cânhamo. Se nós tivéssemos essa Agrícola também, né? A- agrícola. E a- entra naquilo que você falou, você começar a pensar todas as coisas, o quanto economicamente isso pode ser rentável, né? Você usou a Caia Mines ali, por exemplo, como uma referência nos dados, né? E agora nesse próprio documentário do Juntando as Pontas que eu coloquei ali da Marcha de São Paulo, ele usa os dados da Caia Mines ali também, em um momento eles falam sobre isso, por exemplo, 68, para 88%, eu acho, 78% das pessoas presentes na Marcha da Maconha de São Paulo, o voto vai se basear muito na luta antiproibicionista. com Então, as certeza. pessoas vão, de fato, procurar votar ou direcionar o seu voto naquelas pessoas que abordam esse tipo de coisa e fazem esse tipo de luta. E isso já é um processo de conscientização que não vem de muito tempo. Isso é novo. É Um novo. dado, Eu um achei dado que. como esse é novo, Eu, entendeu? eu não sei, assim, eu achei que esse ano o movimento das marchas ele veio com muita força em todos os lugares. Eu não, eu acho que pelo fato da galera não poder ter saído esses 2 últimos anos, eu acho que Eu veio com acho, muita força. E eu acho que ano que vem vai eu assim, acho que sim, Bel. sabe? Eu E quero ver Floripa, quero ver todo mundo na rua aqui em Floripa, porque como assim, né? A ilha, que eu acho que 98% dos moradores aqui, não sei, né? Tô falando assim mais aleatório, mas a grande nós maioria temos aqui das pessoas usam cannabis e eu achei que poderia ter mais pessoas, apesar de que foi linda a marcha, maravilhosa, tinha bastante gente, mas pode ter muito mais, a gente sabe disso. eu trazendo para o lado político, né? Se você for parar para pensar, essa importância, por exemplo, de você pensar o processo eleitoral, né, dentro dessa importância, é o que eu vou tentar buscar quando chegar o momento dessa pré-candidatura agora se materializar e a gente poder trazer as ideias, porque foi um desafio, inclusive, para pensar isso. Por que estadual, né? Aí muita gente fala assim, cara, mas a luta, você vai falar sobre maconha, sobre cannabis, sobre cana. Cara, você tem que ir deputado federal, Federal. né? Porque lá em Brasília, cara, é um engano. Eu também fui aprendendo isso com o tempo, porque hoje, como eu falei, essa questão da abertura, dessa possível abertura, ela vai propiciar em diversos locais do Brasil esses avanços econômicos, por exemplo, e medicinais que devem ser abordados e, e organizados para que aconteça da maneira como a gente entende que contemple a todo mundo e tem esse viés social. Então, se nós não tivermos legisladores, né, pessoas trabalhando em âmbito político que possam direcionar a discussão para um lado, pedir o apelo popular, fazer essa discussão direto com a população, para que sensibilize o restante do legislativo ali para aprovar uma lei, por exemplo, você não vai passar. Então, o É, avanço do fascismo no Brasil, nos últimos anos, e esse sentimento de impunidade nas polícias, é, aí eu levo para outros setores, por exemplo, como a mineração, né, o desmatamento, você vê agora o que aconteceu com o Dom, enfim, essa morte dos jornalistas ali e tal, que vinham fazendo uma investigação na Amazônia. Eu acho que tudo isso ele vem se aumentando nos últimos 3 anos com a eleição do presidente Bolsonaro, que meio que empoderou essa galera a cometer essas atrocidades, essa destruição. Agora teve umas cenas aqui na internet ontem, na correria de trabalho, eu vi por cima a caminhonete sendo fechada, sendo impedida de fazer um flagrante, por exemplo, em madeireiros legais, né? E pelos próprios madeireiros, sabe, uma turma vindo ali cercando aquela polícia ali para que os caras não cheguem no local, os caras têm fuga. Cara, é sinistro, a legalização da bandidagem e sob uma retórica de combate à corrupção, entendeu? Então, isso é muito sinistro. Então, eu acredito que tem isso também junto. Eu acho que essa energia que eu senti na Marcha da Maconha de São Paulo, que eu também senti aqui em Floripa, você falou do número, acredito eu que perto de 2.000 pessoas, de 1.500 a 2.000 pessoas tenha ido na Marcha da Maconha de Florianópolis. E num determinado momento a gente pôde juntar ali 800, 1.000 e tal. Eu acho que foi muito bom depois da pandemia,
depois de toda essa dificuldade que a gente tem. Tem pessoa passando necessidade financeira ainda, sabe? Tem gente que ainda não conseguiu o Sim. emprego de volta, sabe? Tem gente que ainda não tem um lugar legal para morar. E eu vi pessoas, por exemplo, mandar mensagem para nós no grupo e não tinha como ir. Tipo, cara, não consigo pegar 2 ônibus e não tem grana. E às vezes Sim. a gente nem. O ser humano tem essa mania de julgar pela aparência, muitas vezes, né? A gente nem se dá conta. O irmãozinho está do nosso lado, precisando de um empurrão, de um abraço, até para ir lá para aquela luta junto contigo, e a gente não dá a mão, tá ligado? Então, É eu porque às acho vezes você que tá ali também na correria, né, do dia a dia e aquilo passa. Se você não tiver um olhar atento, né, passa. sim, é por aí, Oi, porque cannabis com Grazi, tudo bem? Oi, Rô, tudo bom? eu não estou conseguindo acompanhar muito aqui embaixo, aqui, mas Tô dando boa noite aqui pra galera. se tiver alguém com Dando alguma um oi. pergunta, queira alguma coisa falar, aí depois tudo vai passando aí que a gente vai falando. Não tenho problema com nada, não. Mas, assim, enfim, por isso que eu digo que eu acho que esse sentimento está muito forte, sabe? Então, tem tudo acontecendo de uma maneira tão triste no Brasil nos últimos anos que eu acho impossível que as pessoas não saiam às ruas. Então, realmente, o que eu vejo que atrapalha quando a bandeira é outra? As discussões, os estrelismos, as disputas por hegemonia no campo progressista, na esquerda, né? As disputas políticas, os conchavos, eu acho que isso é que atrapalha. Então, eu acho que a luta da maconha ela precisa correr em separado. Precisa correr em separado. E aí, um ponto muito importante que teve na criação do Núcleo Legalidade e Soberania no PDT foi que nós não fechássemos esse grupo para pessoas de outros partidos políticos. Que esse núcleo fosse um núcleo do PDT, mas que debatesse a pauta antiproibicionista como ela deve ser debatida, com todos os atores envolvidos no processo. Então, ele é bem-vindo a qualquer pessoa que queira ser parte do núcleo e discutir esses tipos de política com a gente. Aí foram horas e horas de reuniões, né? Várias e várias horas para que a gente chegasse e definisse o nosso espectro né, de abordar o tema, né? A maneira como a gente vai abordar o tema. Foi criada uma carta de princípios, que eu posso estar disponível no meu Insta ali, no Insta do Núcleo, lb.legalidade e soberania. E nessa carta de princípios a gente fala sobre os 5 temas principais que abordam a nossa discussão, que é Estado e economia, que é um tema, meio ambiente e desenvolvimento sustentável é outro, aí direito e segurança pública, história e opressão e saúde e redução de danos. Sobre esses 5 prismas, nós pretendemos debater, né, maconha com os políticos, com a classe política, com a militância, com as pessoas dos bairros, o povo em geral, e trazer as ideias deles para dentro do nosso campo também, a gente poder fazer essa troca. Essa é a principal ideia, porque, por exemplo, vou dar um exemplo básico da luta que nós estamos fazendo, quanto ela é importante. No PL 399, que ele tem diversas falhas e diversas coisas que não nem cabe aqui apontar, porque senão a gente tem que fazer uma outra live para falar sobre ele. Uhum. Mas, por exemplo, não contempla de fato todo mundo, mas nós tiramos um entendimento que ele necessita ser aprovado, porque é um avanço. Alguém está se beneficiando com isso. Então, também um amiguinho aqui também não é egoísta. Então, nesse ponto, cadê a orientação para a bancada do PDT? 25 deputados? 23 deputados? Você não vai orientar a sua bancada como que ela vai votar na votação do PL 399, se é favorável ou não é favorável? Então, o partido precisa discutir isso para orientar essa bancada. Tem que ter uma explicação. E aí cabe o papel que o nosso núcleo pretende fazer, já vem fazendo. Em Brasília nós temos pessoas incríveis lá que fazem um trabalho muito bacana sempre que podem, então, entrando nos gabinetes lá, botando a pauta lá em discussão, levando as coisas do núcleo. E eu acho que é por aí que deveria ser feito em todos os partidos que pensam assim e que liberassem realmente seus militantes para eles terem essa liberdade da pauta voar, sem esses entraves,
discussões, esses empecilhos que são causados em outras discussões importantes do país, entendeu? Não pode deixar travar. É importante, né? Por exemplo, eu vi aqui também na Kaya Mind o partido que tem a maior bancada é o do PT, depois o PSD, PSDB, PSB, PTB, PCdoB, POD, Novo, PSOL e Cidadania. Mas o PT tem 53 deputados. No caso, eu não vi aqui o PDT, por que será? Isso foi na época da votação da PL 399, em 2015. Justamente por isso, porque na época o nosso deputado federal, na época, por Pernambuco, Túlio Gadelha, fazia parte da comissão que discutia em uma das comissões o PL. Era a única pessoa, de fato, acredito eu, interessada em aprovar o PL 399 Aham. dentro da nossa bancada. Então, talvez tenha sido esse o grande motivo. E é essa a importância dessa luta. Quando a gente se propôs a fazer isso, e eu abri para a galera dos outros movimentos que eu participo e tal, todo mundo falou, cara, é isso, porque está faltando. Poxa, o PDT precisa estar presente, pô, os caras não ajudam lá em nada e tal. Então, para você ver o quanto é importante, entendeu, essa discussão. E o que a gente pretende, por exemplo, é com essa carta de princípios, com a criação do movimento, é que esse reconhecimento interno faça com que essa bancada, por exemplo, olhe para o nosso movimento com outros olhos, entenda a representatividade que ele tem, né, a necessidade urgente que ele precisa fazer parte do cotidiano do partido para a orientação da nossa militância e trazer mais conhecimento para todo mundo. Às vezes não é nem culpa, né? Às vezes a pessoa não teve essa oportunidade e agora a gente vai batendo, né, de voadora nas duas pernas na porta da galera, criando esses espaços. Não fácil, não, nada se conquista. Não vai acreditando que ninguém vai te ligar e falar, vem falar sobre isso aqui, que é mentira. Então a gente precisa ter coragem, participar, por exemplo, disso não é fácil, porque a gente abre mão de diversas coisas, muitas vezes você coloca dinheiro do seu próprio bolso, e eu tô tentando dar uma lida aqui, por exemplo, mas teve algumas pessoas aqui, teve uma pessoa que botou, né, tipo, ó, a cannabis tem que ser inclusa no plano de governo. Deveria ser pauta principal, né, a guerra às drogas de qualquer candidato a qualquer cargo do executivo. Presidentes da Sim. República, governadores, prefeitos deveriam ter isso como uma das suas principais pautas, para poder, de fato, dar uma resposta a essa população, né? Se me der a liberdade, eu vou ler mais umas aqui, ó. O comprometimento Lê, faz a pode ler. diferença, né? O comprometimento faz a diferença nos ideais, né? O Rodrigo aqui, Brum perguntou. Extremamente, meu querido. Por quê? Porque quando você tem compromisso, de fato, com uma luta, com uma causa, você coloca aquilo na frente dos seus interesses pessoais. Então, os seus ideais, na verdade, é o seu comprometimento com aquilo que você acredita. Porque, vou dar um exemplo simples. Se uma empresa hoje me procura para que eu possa trabalhar com eles em função da minha atuação, ou isso, aquilo, ou acha que eu posso, sei lá, desenvolver um projeto legal no YouTube, ou tenho facilidade com as câmeras, ou vamos trabalhar lá no comercial, se não contemplar aquilo que eu acredito, se não tiver um viés social, eu não vou. É uma opção minha. Não estou dizendo que outras pessoas não possam fazer isso, e que não é bacana, e que não é legal, e que tem que progredir sim, que tem que fazer. Até concordo, só que não é para mim. Eu prefiro servir as minhas mesas, limpar o chão do piso do meu trabalho todo dia, servir as pessoas, engolir alguns sapos de vez em quando ali de os clientes, mas eu prefiro, porque é mais honesto com aquilo que é o meu comprometimento com os meus ideais, com os princípios né, da forma como eu me formei. O Denis também está perguntando aqui por que você acha que a luta pela legalização é tão difícil em nosso país? É justamente por isso, pela forma cultural, né? A gente vem de um processo de escravidão que perdura, né, por 500 anos. Então, a gente é um país que tem uma democracia extremamente recente, que por muitas vezes é questionada e a todo momento ameaçada. Nós vivemos alguns períodos, né, de exploração da nossa terra, né, pau-brasil, cana-de-açúcar, café, enfim. E nós não entendemos
depois, como que era não servir a outro país. Né? Nós servimos a Portugal, nós servimos a Inglaterra, nós servimos aos americanos. E ao Brasil. Então, essa é a luta da cannabis, é por soberania nacional. Você comprar hoje R$ 10 um litro de soja para fritar uma comida do teu filho em casa, é um absurdo, cara. É Você mais de pegar 10 até, eu acho. um produto que nós produzimos. Então, é sobre isso. Se a gente for produzir cânhamo aqui para vender o cânhamo para fora, para os caras produzir as coisas lá e a gente comprar, não adianta também. Entendeu? Se é para plantar cannabis aqui, é para a gente fazer o medicamento aqui. E servir a nossa indústria primeiro, servir o SUS primeiro, e depois a gente vai exportar o que tiver, o excedente dessa produção, e vamos faturar alguma coisa com o pessoal de fora. Agora, não, o contrário, você vende a preço de banana e compra caro pra caramba. Então, essa política de entreguismo, né, de subserviência ao capital estrangeiro, né, ao capitalismo, a esses poderes que nos ameaçam o tempo todo, é que a gente não pode mais aceitar. Então, é incabível um país do tamanho do Brasil, né, tá comprando cannabis medicinal dos americanos, sabe? Tipo, cara, é ridículo, entendeu? Extremamente ridículo. Então, eu não concordo. Então, não é que, pô, mas é legal, o cara conseguiu lá. Cara, super show de bola. Se o cara precisa do tratamento, não teve um acesso a uma associação ou alguma outra coisa dentro do Brasil e ele tem condições financeiras para fazer o tratamento, tem que tratar, cara. A saúde em primeiro lugar, a vida da pessoa, a qualidade de vida das pessoas. Agora, daí eu dizer que essa é a solução, não é a solução. Eu não posso, entendeu? Então, por exemplo, eu não acho que a realidade do pobre é fumar flor, sabe? A realidade do pobre hoje é ter acesso a um negocinho diferente, a um dry, um negocinho. Eu não acho. E por que, que o rico só pode fazer isso com maior tranquilidade? Você falou no momento lá atrás da questão das drogas ilícitas e as drogas lícitas, né? Uhum. Por que chamar de droga, né? Tu falou ali da tarja preta, né? Todo remédio que altera a nossa percepção, qualquer tipo de produto, qualquer coisa que a gente utilize, é uma droga em geral, né? Os remédios que a gente toma para dor de cabeça, enfim, qualquer coisa é uma droga. O problema é que a gente naturaliza certas coisas. E a sociedade naturalizou. Eu vejo em restaurante. As pessoas dão um golinho de cerveja para criança pequena, dão um álcool lá, o pai briga ali na mesa com a mãe pela escolha do prato, daqui a pouco xinga, manda ela calar a boca, grita, faz um negócio, começa ali. E essa Uhum. liberdade com o álcool, essa exposição tão bonita, ela é o reflexo do que a gente vê hoje. As pessoas matando as outras, brigando dentro de casa, briga, faca, atropelamento. Aí o cara bebe a noite toda, tem uma garrafa de uísque dentro do carro, isso aqui no outro, atropela alguém, mas o cara tem um poder aquisitivo alto, mas ele tá solto. Aí o camarada Isso estuda pra caramba, trabalha 10 horas por dia, estuda, lê, ajuda um monte de pessoa, daí, sei lá, tô voltando para casa, esqueci, tô com o beck na mão, como em quatro, vou preso. Então, isso é é, a injustiça do Brasil. Então, se você for parar para pensar, o problema está muito mais embaixo. Então, a questão da escravidão, por exemplo, a lei mais antiga de proibição de drogas no mundo é do Brasil. 1835, salvo engano, a lei do Pito do Pango, que proibia o fumo ali entre os escravos, e tinha aquela por um caráter extremamente racista de preconceito. Daí vem essa denominação já de quem fuma maconha é vagabundo, isso, aquilo, outro, essa associação pejorativa que não ajuda e só piora a situação. Então, é. essa proibição, ela se arrasta e ela vem com esse caráter de preconceito. Ela foi assim nos Estados Unidos com mexicanos, foi assim na Europa com as pessoas vindas da Índia e de outros lugares e da África ali, mais próxima à parte da europeia. Né? Então, eu acho que é por aí. A gente precisa entender que é um processo cultural. Né? Você não pode naturalizar um uísque às 10 da manhã e achar que o cara é ruim o cara chegar em casa depois de um dia de trabalho, estudo, já fez tudo os seus ataveres, sei lá, queimar um, entendeu?
E mesmo que exatamente. funcione durante o dia, eu conheço pessoas que são profissionais incríveis, pais maravilhosos, maridos bacanas, enfim, e, e fumam maconha diariamente, o dia todo. E produzem pra caramba, têm sucesso em toda a sua vida. Então, eu acho que essa é a briga. A gente tem que sair do Tem armário, aquela, que a maconha aquela é máxima, né, do Snoop Dogg, que ele fala que se colocar 10 pessoas ou 20 pessoas numa sala, ninguém conhece ninguém. Aí você coloca a bebida lá, daqui um tempo vai estar todo mundo brigando, ou se algum cara tem uma treta, alguma coisa, aí vai estar todo mundo brigando, aquela coisa maluca, né, da bebida. E se uma, tivesse um baseado ali na roda, no fim já ia estar todo mundo amigo, de boa, depois ia fazer um é, rango. É bem é, diferente, assim, essa é a né? vibe, Então, né? Essa é a vibe, essa é a né? vibe. Eu quero agradecer aí as perguntas do Rodrigo, do Denis, que a gente leu. A Kátia até comentou ali também numa fala ali em cima que gostaria que eu explicasse ali a questão da porta de entrada para as drogas, né, da maconha. É uma coisa que eu adoro falar, porque Eu não vi, tem conta até pra uma gente, fala, associação, que porque tava, isso é bem uma associação que importante. estava presente lá na marcha, em São Paulo. A camisa deles é muito massa, assim, porta de saída. É, A maconha, para mim, foi a porta de saída. Então, eu usei, acho que quase todas as drogas, com exceção de heroína. Então, tipo, contraria algumas estatísticas, né? Já começa por aí. Porque se você pegar a forma como se colocam algumas coisas, né? Para uns eles dizem que não há saída, outros experimentam uma vez, morreu, isso, aquilo, outro, enfim. Eu contrario a maioria dessas estatísticas com relação às drogas. E fiz uso, quem me conhece há mais tempo, de muita coisa, em boa quantidade, sem nenhum limite. E por algum período da minha vida vivi dessa maneira. E eu gosto muito de contar essa história, porque ela demonstra que algumas coisas são importantes a gente falar. A gente precisa sempre de algo que nos impulsione quando você quer fazer qualquer tipo de coisa na sua vida. Deixar de utilizar uma coisa, ou fazer outra coisa, passar de ter um convívio diferente, colocar, sei lá, um esporte na tua rotina, tudo é uma mudança. Para tudo isso você precisa ter uma força de vontade. Então eu uhum, acredito que isso deva partir muito de você. Ajudam algumas coisas, a gente sabe. Uns precisam de uma orientação religiosa, alguns precisam de uma orientação, um amor, uma pessoa encontrar alguém, outros precisam de um apoio familiar, enfim. Mas tudo que a gente precisa fazer na vida, de fato, você precisa ter um empurrão seu, pessoal também, né? Eu quero, eu posso, eu consigo. Então, eu acho que isso é importante a gente dizer. A maconha, para mim, foi a porta de saída para todas as outras drogas. Não condeno quem faz uso das outras, como eu já disse em outro momento, sou a favor da legalização de todas. Desde que a gente debate isso com seriedade. Agora, a maconha, por que foi a porta de saída? Porque quando você passa por um processo de dependência química, ou de uso de substâncias químicas em grande quantidade, você de fato precisa fazer uma desintoxicação, você precisa modificar, por exemplo, hábitos, né? Alguns locais que você frequentava, você deixa de ir, algumas festas você deixa de participar. E eu precisei da maconha para que isso acontecesse. Então, hoje, já uhum. são mais de uma década, né? Sem fazer uso de muita coisa. E onde a maconha é a principal ferramenta para que isso aconteça. E ela, de fato, colocou a minha cabeça nos trilhos, os meus focos mudaram, a minha percepção de algumas coisas mudaram. Aquele momento, bagunça da juventude, da euforia, do início da fase adulta, quando você está descobrindo tudo, acabou. E o Sodré passou a ser Uhum. uma outra pessoa a partir daquele momento. Não condeno nada do que eu fiz, não me arrependo de nada do que eu tenha feito, porque justamente isso que moldou o caráter e trouxe os aprendizados da pessoa que eu sou hoje. Me considero, sem puxar a sardinha para o meu lado, mas um cara extremamente bacana,
do ponto de vista de que é respeitar os outros, né? Tratar bem a todas as pessoas ao meu redor. Então, acredito que isso foi muito desse processo que eu passei, de vivenciar coisas muito pesadas e estar em alguns momentos em locais extremamente pesados, com histórias extremamente carregadas. Isso te faz refletir e aprender muito. E aí tem a história da infância, né? A questão do local onde eu nasci, ali me criei, quer dizer, em Cotia, que teve a chegada das drogas, a chegada do crack, das disputas mesmo por ponto de drogas e tal, e onde eu vi os amiguinhos indo embora, né? Aí você tinha pessoas que estudavam contigo, no dia seguinte não estava mais, hoje era um assassinado, o outro era um internado, amanhã era outro preso. Então você vivenciar tudo isso, passar por tudo isso, né? Sem, eu nunca, não tem um processo, né? Até para ser candidato a gente precisa não ter processo, assim, né? Nada devendo para ninguém. Então, isso eu até brinco que eu me orgulho um pouco. Talvez tenha sido fruto de um privilégio, né? Menos o fato de ser branco. Talvez isso tenha me afastado, né, da criminalidade ou de estar numa situação, porque eu brinco que a proibição gera o crime, né? Gera Uhum. esse ambiente. Porque, vamos dizer, uma pessoa como eu, como hoje, né, como eu citei, pô, eu trabalho demais, e aí, pô, faço tanta coisa bacana, daí, sei lá, por uma coisa eu vou parar na cadeia. Não sei se como que eu vou sobreviver ali. Eu acho que talvez a única maneira seria me juntar ao crime organizado, né? Para ter ali uma tranquilidade dentro do sistema prisional, não sofrer certas coisas que muitos sofrem lá dentro e poder de fato sobreviver dentro do sistema carcerário brasileiro. E aí eu vou sair de lá periculoso, né, irmão? Porque não tem outra coisa para fazer. Saber Ah, é ensinar uma para escola você. de bandido, né? É uma Sim, escola porque que você ensina a não. pessoa. Na verdade, não é que ensina. Essa é uma outra discussão também muito foda de fazer. Porque, cara, eu vivi na pele, assim, tipo, tá em lugares onde as pessoas não têm absolutamente nada, sabe? Onde não tem um tênis para você botar no pé, a comida da escola é a única comida que você come, aí, tipo, tem que levar o que sobra da merenda para fazer um lanche da tarde. Então, tipo, poxa, eu não sofri isso, mas eu me coloco na pele do brother, sabe? Tipo, eu não sei o que eu faria, então não posso julgar, entendeu? Sim. Eu acho que eu não posso nem chamar de bandido. É muito foda, tá ligado? Tipo, tem um cara, deve conhecer das redes, que eu admiro demais e tenho orgulho dele fazer parte do meu partido hoje e do meu núcleo. É o nosso coordenador da região Sudeste, extremamente afastado nesse momento, que a gente não consegue falar com ele toda hora, que é o Orlando Zacconi. Orlando Zacconi do Rio de Que Janeiro, é? delegado de Polícia Civil, Orlando Zacconi. O Zacconi é um delegado de Polícia Civil do Rio de Janeiro, presidente dos policiais antifascistas do Brasil, e é um cara que, assim, vale a pena conhecer a história de bagagem que ele tem dentro da segurança pública para você entender essa realidade. Porque, por exemplo, É, vou citar um caso, realmente. Você, vou citar você um caso estando numa legal. situação totalmente precária, né? Totalmente desfavorável, você realmente não sabe o que você vai ser capaz de fazer. Na verdade, assim, ó, por exemplo, o Zacconi, ele fez. Eu vou até te contar um negócio aqui para a galera ver ali, depois conhecer ali o perfil dele, que a galera vai gostar. Mas o Zacconi, no sábado de Aleluia, na Páscoa, recebeu um policial lá, por exemplo, com uma mulher que tinha sido presa num supermercado roubando um ovo de Páscoa de número 17, aqueles bem grandes, né? O número até cabalístico. E aí, o que que acontece? O delegado ali, né, as suas atribuições, perguntou o preço do ovo de Páscoa diante do valor, ressarciu imediatamente a empresa, com um valor até mais, dispensando o troco, entendeu? E explicou ali na audiência que ele estava libertando aquela mulher porque ele estava praticando uma vertente do direito chamada direito minimalista. Então, aquilo ali era uma prisão que não valia a pena. Por quê? Ela cometeu um delito que era insignificante, porque ela estava lesando aquela empresa total. E aí você fazer o Estado, por exemplo, perder tempo com uma audiência, gastar dinheiro, pagar um monte de gente, gerar papel, custo, processo, por causa de um ovo de Páscoa, porra.
Desculpa a palavra. É a realidade. Não, mas Então, assim, eu conheço o Orlando ali, já de outros carnavais, da militância e tal, de acompanhar ele nas redes, blá, 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 mas saber que hoje ele faz parte desse mesmo núcleo que pretende fazer a mesma discussão dentro do partido, ele está como pré-candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro lá. E essa discussão, cara, é animal, é um delegado de Polícia Civil com uma puta moral, eu trabalhando numa acho, cidade como o Rio, o cara consegue subir o morro, irmão. Tá entendendo? Dialogar para entender o que está acontecendo. Então, assim, eu acho que é esse princípio, esse paradigma que a gente tem que perceber e lidar. Né? Aqui, só para ver um negócio do Rodrigo aqui, que ele botou. O Rodrigo gosta de trocar ideia com ele aqui, ó. Já tive experiências com pessoas idosas e epiléticos que utilizaram CBD. O que tu pode dizer a respeito? Rodrigo, posso dizer para você que no meu trabalho eu identifico essas pessoas que precisam fazer uso. O que acontece? Eu, eu já vi, por exemplo, tive a oportunidade de acompanhar pessoas que têm quadros de epilepsia, por exemplo, ou Parkinson, ou desenvolveram outras doenças que, utilizando o CBD, tiveram melhora nítida nos seus tratamentos logo no início né, das primeiras doses. E o que isso reverte no quadro, né? Quem acompanha lá, por exemplo, o Corando Ivo, né? Que é, pô, a luta do Ivo lá se transformou numa baita de uma associação, num negócio gigante e tal. Você vê a melhora que isso tem. Então você percebe, por exemplo, uma senhora, sei lá, ou um senhor que, vamos dizer, vai pegar um copo para tomar uma água, o cara não consegue segurar o copo. O cara hoje conseguir segurar esse copo e tomar essa água, cara, isso é mudança de vida, isso é qualidade de vida. Ah, mas vai curar? Não vai curar. Não vai curar, ainda não foi encontrada a cura. Mas, para aquela pessoa que passa por aquela situação diariamente, isso não é só uma necessidade, deveria ser uma obrigação do Estado fornecer um medicamento pelo SUS para que aquela pessoa pudesse tomar, fazer os testes, ver se aquilo for bom, se for bom, vai continuar. E o Estado tem que pagar. Já tem decisão hoje no país que decidiu por isso. Individual? Individual. Mas deveríamos ter algo nesse sentido para que todo mundo tivesse esse acesso. Então, o que eu tenho a dizer a respeito é isso, é a maconha medicinal pelos SUS, tá ligado? Essa, essa é a parada. ó, tem uma E aí, pergunta aqui do pode Denis falar, também. pode falar. Sodré, gerar emprego com a legalização é uma coisa que acho que muitos não sabem como isso é importante. A questão da geração de empregos, primeiro que a gente já tem um mercado, né, que no Brasil, por exemplo, já movimenta uma grana feroz sem a legalização. Porque é tanta hipocrisia que você vende seda, mas não pode vender o recheio, né? Você vende a Vende estufa, tudo, mas né? não pode botar a planta lá dentro. Então, assim, o que falta para a gente é mínimo, cara. A gente já tem know-how, conhecimento, pessoas extremamente capazes, cultivadores, assim, ó, dos melhores do mundo. Tem todo um cenário favorável, sabe? Tem mão de obra, porque tá aí, ó. Se a galera tá ociosa, a galera que tá na periferia, que por algum motivo tá tendo que se render pro tráfico, porque é a única forma de obter algum meio de ganhos, vamos botar essa galera para trabalhar no mercado legalizado de maconha. Tá entendendo? Vamos trazer essas empresas para próximo dessas periferias. Vamos colocar essas startups de cannabis, essas empresas de economia solidária, criativa, para trabalhar próximo dessas comunidades, para empregar essa galera, para tirar essa galera do crime e colocar elas na legalidade. Esse é o papel que a gente deve lutar. Então, a questão da geração de empregos, ela no mercado informal já gera um monte. Você imagina com o mercado legalizado. Né? A indústria, por exemplo, do cânhamo, a questão dos microplásticos, né? Dos biocombustíveis. Você tem, cara, uma série de coisas que você pode aplicar, gerar num país de dimensões continentais. Eu acredito, brinco sinceramente, assim, ó, que chegaria em 10 anos de legalização geral, em torno de 25%, 20% do produto interno bruto do Brasil. Essa é a realidade. Tem potencial
para ser, como eu falei, o motor do desenvolvimento brasileiro. Mas E precisa a ter cannabis, honestidade, seriedade e ele, compromisso da classe política. a maconha também, ela parece que tira os metais pesados, né, da terra. Então, Na ela verdade, contribui também. também o processo de reutilização do solo, né, é É, diferenciado, né? Nós temos alguns ela tipos ajuda no de tratamento do solo. Ô, ajuda no Sodré, mas tratamento. é meio complexo, né, isso daí, porque assim, para consumo, né, para uso recreativo, eu acho que ainda vai demorar, né, porque a gente está a passos lentos do uso medicinal, porque desde 2015 que a gente pode comprar o remédio, importar, trazer de outro país. Essa semana a gente conseguiu o habeas corpus, a legalização para 3 pacientes poderem plantar e fazer o uso. E se um dia for liberar, vai ser liberado, eu acredito que primeiro vai ser a passos, né, de formiguinha, e pelo que está tramitando lá, é de plantio de cânhamo e uso medicinal, né? E se isso acontecer, não vai mudar a questão social, porque o tráfico vai continuar, a falta de informação do uso recreativo vai continuar, né? É, É um pouco complexo isso. a gente tem o Descriminaliza STF e a Articulação Nacional de Marchas e tal, a galera faz a defesa da SUG 25/2020, que é uma sugestão que é um pouco mais ampla, até para quem quiser pesquisar e entender melhor, né? Cabe um processo de pesquisa, leitura, para entender que ela é uma sugestão muito mais ampla, né? E ela contempla, de fato, um ambiente um pouco mais favorável a todo mundo. O que a gente precisa entender, e, e aonde eu entro na discussão, por exemplo, do PL 399, gosto de citar, que são avanços, e eles não são tão representativos, mas eles são significantes. Por quê? Como você falou, a gente caminha a passos largos. E se enganem quem, por exemplo, acha que nós vamos tirar o Bolsonaro do poder, nós vamos eleger Ciclano, Beltrano, e a situação vai melhorar. Não vai, tá? Porque a lei de drogas de 2006, inclusive, foi no governo Lula, um governo progressista, do campo de esquerda, que ela foi aprovada, né? Então, o que a gente precisa entender é que ou a gente faz uma reforma de caráter cultural, realmente, e ela não vai começar, não vai ser tão fácil, como você disse, ela vai ter que ser a passos largos e por partes, né? Então, por isso que eu acredito nisso, talvez realmente aprova uma parada ali, aprova uma parada aqui, aprova uma parada aqui, aprova uma parada aqui, a nossa luta nunca acaba. Eu sempre brinco que a luta nunca acaba. Então, a gente vai, eu acredito, de fato, gostaria que a legalização chegasse no Brasil aí nos próximos 10 anos. Eu gostaria. Mas se eu pudesse prever as coisas, eu gostaria que fosse menos, né? Vamos dizer assim, É. favorável para nós. Mas, sim, sendo sensato, não acho que aconteça em 10 anos. Então, nós temos um caminho longo pela frente. E aí, você trabalhar cada dia em diversas frentes para que isso aconteça, essa a questão de conscientização. Então, esses movimentos que são organizados, as lutas coletivas, elas precisam ganhar cada vez mais corpo e vencer essas barreiras. E não é camuflando a discussão, né? Eu acho que passou da hora. Então, por isso que eu falei, a gente precisa, temos as vertentes de luta, mas é necessário que movimentos como a marcha, como esse, encampe tudo isso, né? E direcione para que a gente tenha um resultado social disso tudo, né? Porque a mesmo o do cultivo, se você for ver, mas agora pode cultivar para fins medicinais. Para você conseguir os fins medicinais, se você é a pessoa que é mais pobre, não tem um contato, um acesso a uma associação, uma informação, né, ou não tem um coletivo por ela que ajude, ela não vai conseguir fazer. Aí, se ela for buscar a produção em casa, aí fazer o cultivo disso, sem a orientação médica, sem avaliação médica, sem um habeas corpus, né, sem uma questão jurídica por trás, sem nada, ela vai para a presa. Então, tipo, não é amplo. É claro que possibilita para que qualquer um consiga, vamos dizer, quem tem o HC já, ou quem tem poder aquisitivo para comprar, porque eu
até ouvi falar que já se compra, né, um HC de cultivo, e isso é até interessante citar aqui, porque para convocar os advogados da cena para explicar para a gente melhor isso, porque não vamos arrumar então um velho da van, entre aspas, do verde, que pague para todo mundo essa porcaria aí, então, para, né, 20 milhões de maconheiros aí poder plantar aí, gasta aí a grana que for em cada HC aí, paga, então tem quem pagar, vamos ser sinceros. Já que é para ter hipócrita, vamos ser hipócrita a nosso favor. Agora, não é justo, pô. Sabe? Tipo, eu fiz uma postagem sobre isso esses dias. É... Ah, poxa, teve uma postagem no Twitter de um militante da causa, né? Mas que colocava assim, olha, chegaram as minhas flores de THC, ricas em Delta 8, THC, tal, 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 né? Chegando aqui para mim, os potinhos assim de vidro e tal. Ó, a legalização está cada dia mais perto nesse país. Pô, que país? Um país que te exportou essas plantas, só se foi, irmão, Diferença. porque aqui no Brasil não é, entendeu? Quem que vai ter ali, porra, sei lá, o que eu pago R$ 100 para fumar custa 10 mil, eu não tenho condição de importar isso aí, entendeu? Então, assim, é injusto, tá ligado? Tipo, tapa na cara dos pobres, tá ligado? Tipo, toma, fuma esse prensado aí, que é o que te cabe. Então, assim, eu não tenho problema nenhum em falar, sabe? Tipo, eu fumo flor, só se me dão, meu, entendeu? Eu brinco É, que, porque é pô, às vezes chega lá uma galera lá, que é uns brothers, eles falam assim, ó, irmão, pô, tu merece te dar uma florzinha de presente aí, tu luta por nós e tal. Beleza, eu fico feliz, mas eu não tenho acesso, entendeu? Eu pago aluguel, cara. Eu, tipo, tenho 9 cachorros, entendeu? Faço um trabalho de... Começou como proteção animal, há muitos anos atrás, até por conta da minha mãe, e hoje tenho 9 dogs, há mais de 9 anos. E eu moro em hotel, nossa. entendeu? Então, assim, não é brincadeira, sabe? Tipo, Hum. o que eu gostaria que Alimentar mais os entrasse 9 na não é mente das brincadeira. pessoas, o que eu gostaria que mais entrasse na mente das pessoas é isso, né? Quando a gente se propõe a representá-las de algum ponto, ou fazer essa luta, essa exposição, não é bonito. E eu não estou ganhando nada, não. Eu fico bravo porque muita gente chega para mim, pô, mas aí você é louco, irmão. Ah, você precisa de maior dinheiro. Cara, não precisa de dinheiro. Para poder fazer essa disputa, por exemplo, que eu estou me organizando para fazer daqui a 3, 4 meses, né? Eu estou, primeiro, pedindo as contas do meu emprego, que na verdade tenho muita sorte de ter patrões muito gente boas, né? Que tem uma relação bacana ali entre a gente e eu consegui meio que um acordo ali, tal, mas eu estou abrindo mão do meu emprego, da garantia do meu sustento, que eu vou sair agora no início de julho, eu não sei como pagar meu aluguel de agosto, tá ligado? E, Entendo. cara, eu não vejo outra oportunidade que não seja essa, que eu faça isso, tá ligado? E aí, tipo, a galera, mas o partido vai te dar, irmão, eu sou maconheiro, irmão. Cara, na realidade, o partido vai me dar o quê? O partido não queria me dar nenhum espaço. A gente tem que brigar, cara. A galera acha que é fácil, fala, não, o Sodré recebeu um convite na casa dele, não, olha, vai ser candidato a isso. Gente, é uma treta muito forte. E assim, se propõe a algo que é para tentar representar um coletivo. Ah, você vai ganhar, você não tem chance, você não tem dinheiro para isso. Cara, começa errado. Irmão, a gente já venceu. E essa é É. a proposta que eu quero levar para todo mundo. E aí, aquela lembrança de que o quanto vale você acreditar num sonho, entendeu? E sonhar no coletivo, sonhar junto das pessoas, é possível sim. Tá? A gente tem hoje 40 deputados estaduais na Assembleia, não tem nenhum que fala sobre a pauta, não tem nenhum que discute isso, não tem nenhum representante do povo assalariado que trabalha todo dia e paga conta. Não tem. Então, se a gente tomar um pouco de vergonha na cara, no geral, e assumir isso, se não for em mim, um outro que for, mas as pessoas vão ter que procurar direcionar isso a algo que de fato representa a luta delas. Então, essa é o sentimento principal, entendeu? Então, falando do geral, eu gosto que cada coisa que acontece, cada avanço é importante. Então, essa questão agora gerou uma jurisprudência, né, um entendimento, ali uma brecha, para que outras decisões se baseiem por ela, né? Se norteiem por essa decisão da sexta turma do STJ, que foi favorável a esses casos em específico, mas que abre um precedente, no caso, para que outros julgamentos vão na mesma linha. E é, de fato, uma puta de uma vitória.
entendeu? Mas demonstrar isso. Então, tipo, Comemorar cada vitória, né, Sodré? existem redes, Porque né? Existem redes faz parte, né? de advogados na área jurídica que fazem a defesa de pessoas, né, voluntárias e tal, de forma gratuita, não sei o quê. Mas, mas não é, por exemplo, um método praticado por todo mundo. Então, é uma outra coisa que eu acho importante. Teve um menino, cara, que é muito, eu sou assim, admirador dele. Ele me procurou, ele é de Tubarão, ele organiza a luta política lá e tal, e ele veio para o nosso núcleo, começou a participar, se assumiu ali, muito ali também nessa questão, assim, sabe, das redes e tal. E ele falou para mim assim, cara, eu estudei, acabei de me formar em escola pública, formei em Direito, isso, aquilo outro, tal, passei na OAB, isso, aqui, blá, 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 blá. Ele até preside ou é vice-presidente da OAB Jovem de Tubarão, de Santa Catarina. E ele falou assim para mim, cara, eu preciso militar na causa e preciso fazer esse trabalho de forma voluntária e ajudar essas pessoas, porque eu preciso devolver ao Estado aquilo que o Estado e as pessoas, pagando seus impostos, me proporcionaram, que foi estudar numa escola pública. Então, cara, isso para mim Nossa. não tem preço que pague, sabe? Então, tipo, é nessa linha que eu acho que cabe a figura do Sodré na cena canábica, entendeu? Na cena maconheira em geral. Eu acho que conscientizar as pessoas de que a luta coletiva transforma, de que os sonhos coletivos transformam, não só a si, mas as pessoas ao seu redor, o ambiente que você vive, e atinge de fato a vida de outras pessoas. Entendeu? Então, mesmo com essa exposição nas redes, ou falando disso no meu trabalho, vira e mexe acontece, já aconteceu, eu indicar, Santa Cannabis é uma aqui, que eu estou vira e mexe, indicando, ó, liga lá, procura a Júlia na recepção, diz que você falou com o Sodré, papapá, que conhece não sei o quê, e pede lá uma atenção para eles, não sei o quê. Por quê? Porque, cara, conhecer a pessoa ali numa situação, às vezes o filho, a esposa com os pais ali, o pai com um problema, ou algo do gênero, abriu a brecha, eu puf, coloquei o assunto no meio, daqui a pouco, pá, pá, pá. A galera, Sodré, onde que eu vou? Pô, o pai tá afim de ir lá ver, pô, conversei com ele e tal, e vai lá. Cara, eu não quero nada com isso. Só quero que essa pessoa volte ali outro dia e fale para mim, cara, meu pai tá melhor, minha família tá vivendo melhor pelas ideias que tu deu ali para mim. Então, esse é o retorno, sabe? O que é gratificante para nós e feliz, né? Essa guerra não vale nada, né? Aqui que é a camisa, ó, pra galera ver aí lá de Sampa, ó. Guerra é genocídio, legalização é vida. Marcha da Maconha São Paulo. Então, essa é a brisa, é falar da vida. O texto que a gente fez em 2009 aqui, a gente fez um brother nosso redigiu um texto lá falando da marcha pela vida e colocamos no Notícias do Dia na época, naquela edição de acho que foi numa quinta-feira, véspera da marcha. E aí a pastoral da juventude daqui de Diocese de Florianópolis se doeu pelo nosso texto e pediu na sexta-feira uma retratação, e escreveu lá no jornal que a marcha era contra a vida. E aí falou um Nossa. monte de coisa lá, cheio de preconceito, cheio de coisa. E foi animal, porque a gente ganhou um direito de resposta. No sábado, na edição que é de sábado e domingo, que é uma edição só. Então, tipo, não tinha nem como eles responder mais, a marcha ia ser no final de semana, e o direito de resposta saiu ali, né? Eu tenho ele guardado até hoje, cara. Eu acho que num livrinho aqui em casa, em algum lugar, mas eu tenho guardado, cara. Mas assim, ó, é fenomenal, porque é um texto até escrito ali em parceria com o Lucas, com o advogado, o Luciano Zambrota, que era advogado nosso da Marcha na época. E, cara, é um texto muito bom, assim, dando uma patada nos caras, sabe? E aí acabou divulgando a marcha pro final de semana ali, foi na marcha de 2009 isso. E aí o texto saiu, acabou, assinei o texto, tudo O também. feitiço virou contra o feiticeiro, né? Precisava alguém assumir a bronca, eu assumi a bronca na época. A galera, alguns ficaram bravos aí dessa galera da pastoral aí comigo, sem nenhum ressentimento. Inclusive apoia a pastoral do bairro aqui na costeira onde eu moro. Sempre que a gente pode, a gente está ali ajudando, levando alguma coisa, ajudando a galera lá. E Mas domingo agora, acho que é domingo, né, que vai rolar a festa aí na Costeira.
Cara, domingo Festa agora vai ser irado, porque vai rolar aí um Arraial da Costeira. Convidar toda a de galera para Oaxaca. domingão, a partir das 2 da tarde, se eu não me engano. Muita coisa bacana. Vai ter maracatu da ilha, vai ter roda de conversa, vai ter a galera da molecada que tem a Batalha das Crias, que eles fazem ali de mais cedo. Vai ter, enfim, coisas a ver com a festa junina. E o mais importante, cara, é que vai ser o aniversário do Mano Snoopy, cara. O Mano Snoopy contribui aí com a criação aí de todas as atividades culturais da marcha, é da nossa organização, um cara que faz um trabalho incrível aí junto das batalhas de rap, né? Também organiza, ajuda a organizar a Batalha da Costeira aqui às sextas. E é aniversário dele, então convidar a galera que assistindo aí, que for assistir depois, para vir para cá, vai ter batalha de rap, vai ser animal. E aniversário do Snoopy aí, com certeza a gente vai comemorar e a Marcha da Maconha vai estar presente. É o convite para a galera aí. Então tá. Ó, a Kátia, obrigada, Kátia também. A Carol entrou aí, não sei se ela está aí ainda, mas quero agradecer a presença de todos, a participação. Quero agradecer o Sodré, que disponibilizou o tempo dele para vir aí conversar com a gente. É, é sempre muito bacana a gente conversar com pessoas que conhecem do assunto e também que têm amor envolvido na causa, porque quando tu fala, a gente vê que tem luta, tem amor, tem história, tem experiência e a gente consegue é, sentir isso também. Sodré, a gente já vai para quase 2 horas aí de papo. Queria saber se você quer deixar algum aviso aqui para a galera, para a gente poder finalizar. Cara, de É isso boa. aí, Gru. Fora Bolsonaro. De boa, eu queria frisar o Fora Bolsonaro, né? O Fora Bolsonaro que habita em mim, saúde o Fora Bolsonaro que habita em vocês. E dizer, agradecer, Bel, pela oportunidade, dizer para ti que estou já me convidando para uma segunda oportunidade, quando você quiser fazer de novo, talvez aprofundar mais em algum ponto específico da conversa. Mas é legal essa conversa que a gente teve, para que as pessoas entendam quanto é macro, né, isso, né? É, E a gente muitas vezes se pega só no, naquele ponto, né, X, que é daquele preconceito ali horrível que existe. Então, eu, eu faço votos que as pessoas acreditem mais na luta com mais seriedade, né? A gente possa abração. acreditar que é possível sim fazer a diferença. E no caso do que a gente se propõe enquanto representante em âmbito político, é de levar essa realidade de muitas pessoas para trocar essa ideia lá. E o sentimento de que a gente não vai ganhar tem que acabar, porque nós já tivemos sucessos em outras jornadas, em outros locais, em outros municípios, em outros estados, onde tivemos vitórias importantes, né, de pessoas do movimento e que conseguiram contribuir, de certa forma, um pouquinho, com certa relevância em cada local onde isso aconteceu. A gente tem hoje, por exemplo, um deputado do PDT no Paraná, que é o Goura Nataraj. O Goura é um cara do meio ambiente, né? Luta por desenvolvimento e sustentabilidade, que faz ali, tem um projeto de lei interessantíssimo em debate na Assembleia do Paraná, colocado por ele. Né? O Paraná que tem o Luciano Dutti, que é do PSB, que também criou o PL 399. Então, lá eles têm um núcleo, que chama NESP, é um núcleo especializado em segurança pública, que conseguiu gerar tanto conteúdo e tanto trabalho que sensibilizou o próprio governo do Paraná para que escutassem eles em algum momento. E, claro, devido a alguns problemas que a gente tem no meio político, algumas coisas não andam como a gente gostaria que fosse, mas é justamente essa insistência que vem acontecendo, né? Ele também, quando a gente foi agora legalizar o núcleo, assim, vamos dizer, falando em âmbito nacional, ele nos deu essa força também, apoiando.
né, chegou junto ali, disponibiliza, às vezes, algumas pessoas que trabalham no gabinete dele, inclusive, para nos ajudar em reuniões, coisas. E a mensagem que eu deixo para a galera é isso. Valorize quem luta por vocês, porque a luta é coletiva, irmão. E se a gente pensar que a gente está correndo atrás só por nós, é extremamente errado, sabe? Extremamente errado. E a diferença que faria um, um deputado federal, um deputado estadual, um vereador, um prefeito, dentro da política, defendendo essa causa, é gigantesca. Então, em todos os sentidos, porque olha o conteúdo que a gente é obrigado a discutir. Então, você acha que ia passar alguma aboiada na educação? Não vai passar. Entendeu? O fascismo não vai vencer se a gente tiver uma quantidade de pessoas espalhadas por todo o país fazendo essa discussão de forma séria e comprometida dentro do ambiente político. Então, Exato. agradeço de coração a você pela oportunidade, divulguei para a galera aí, para que a galera também conheça mais o trabalho que a Bel faz aqui no Blogueira Canábica, que é super importante. Te parabenizar por essa amplitude de estar chamando todo mundo que faz o debate para o campo de ideias, né, para discutir, me colocar à disposição, agradecer a galera que fez as perguntas, que participou. Vi muita gente aqui entrou durante o dia e durante a nossa live aqui. E acho que fica gravada também. E quem quiser depois vai assistir. E eu acho que tem bastante conteúdo para a gente continuar divulgando essas ideias. E é isso, meu. Viva a maconha, legaliza total, descriminaliza STF, solta os presos. Né? A faixa que eu levei lá, Bel, levava ali a gente pedia liberdade, né, para o Rubens Santini, né, e o Márcio Roberto, que são terapeutas canábicos que faziam um trabalho incrível, inclusive E que ajudando as estão pessoas que presos. não tinham acesso ao óleo medicinal, e não só como eles, a todos os presos da proibição, né, a todas as pessoas Sim, que hoje estão no sistema carcerário e sofrem diariamente com isso, presos injustiçadamente, né? São presos políticos, toda prisão é política dentro desse meio, e isso é importante demais a gente frisar, né? Quando que a gente vai reparar esse caos e esse problema gigantesco que a gente já criou e cria diariamente na vida de milhares de pessoas? Então fica o convite para a galera seguir aí nas redes, Sodré Floripa, lá também tem o meu Twitter, Sodré Floripa aqui no Instagram, e acompanhando as nossas ideias, venha bolar essa ideia com a gente, e a gente tem muito para construir juntos, sozinho, eu e nem ninguém aqui faz nada. Obrigado, tamo junto. obrigada a vocês, André. Tamo junto. A gente sabe que é um tema que tem muitos assuntos aí para ser falado. A gente falou de uma forma bem geral, mas quem sabe a gente entra numa próxima aí para a gente conversar de redução de danos e todo esse universo que a maconha e a cannabis traz para gente. Eu agradeço muito a tua presença, o seu tempo, e é isso, conta com a gente, tamo junto. É Galera nóis, que participou aí da live, brigadão, beijo, valeu. bom Beijo, descanso para pessoal. todas. Tamo junto, Beijo, legaliza e sai da sauna, hein? Vem pra luta com a gente, estamos precisando de vocês. tchau. Valeu.